Olá, participantes do 4º Simpósio Jurídico da Universidade Federal da Grande Dourados e do 1º Simpósio Jurídico da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Agradeço imensamente o convite que me foi formulado pelo Centro Acadêmico Águia de Aia, na pessoa da Ana Clara, mas, infelizmente, como não pude participar desse importante evento por meio de uma palestra presencial, decidimos de comum acordo fazer um vídeo a respeito de uma importante questão de processo penal. E a questão escolhida foi o princípio nemo tenetur sede tegere e a consignação das perguntas não respondidas pelo acusado no interrogatório. De longa data, venho me dedicando ao estudo desse princípio, tanto assim que elaborei minha tese de doutorado a seu respeito. Literalmente, nemo tenetur sede tegere significa que ninguém é obrigado a se descobrir, a se revelar. Esse princípio se firmou no Iluminismo, no bojo do modelo acusatório, no qual o acusado já não é considerado objeto da prova. Recordo que no modelo inquisitório não havia espaço para esse princípio, porque nele o acusado era obrigado a cooperar na persecução penal. Mas mesmo no modelo acusatório, com a evolução, registro que o princípio vem sofrendo muitas resistências. Verdadeiramente, o nemo tenetur sede tegere é uma criatura dos advogados. Somente quando foi possível ao acusado constituir um defensor é que também se tornou possível exercer o direito ao silêncio. Antes disso, quando o acusado era incumbido de realizar a sua defesa pessoalmente, não havia como silenciar, ou seja, a estratégia de silenciar era uma estratégia praticamente suicida. Ao longo do tempo, com a evolução, esse princípio firmou-se como um direito fundamental, direito de primeira geração, direito do cidadão oponível ao Estado, estabelecendo limites ao poder de investigar e de processar por delitos, fazendo com que esse poder fique adstrito aos limites da legalidade e também seja exercido com respeito à dignidade humana. No Estado de Direito, e especialmente no Estado democrático de direito, direitos e garantias fundamentais do acusado não podem ser violados, nem mesmo a pretexto de se buscar a chamada verdade real ou verdade material. Mesmo porque sabemos que no processo a verdade é sempre probabilística, uma verdade aproximativa. E seja como for, ela terá que ser buscada dentro dos limites da legalidade, da ética e sempre com respeito à dignidade humana. E nesse contexto é que se insere também o nemo tenetur sede tegere. Nessa exata medida é que o princípio foi sendo inserido em constituições e também em diplomas internacionais de direitos humanos, assegurando a liberdade moral ao acusado de decidir conscientemente se coopera ou não na persecução penal. Como o nemo tenetur sede tegere, ele se insere na cláusula do devido processo legal, ele está relacionado, portanto, à própria legitimação da jurisdição e, por isso, a sua proteção é de interesse público. Há uma tensão permanente que se identifica entre o interesse do Estado em apurar os delitos e a sua autoria, mas de outra parte também. Há um outro interesse na proteção dos direitos e garantias fundamentais, como é o caso do nemo tenetur sede tegere. Então, a solução entre esses interesses, que são ambos públicos, deve se fazer no ordenamento jurídico de uma forma harmoniosa. Se de um lado não se pode simplesmente estabelecer um direito fundamental que seja absoluto, ilimitado, de outro lado também não se pode estabelecer restrições de tal monta a esse direito que ele seja praticamente aniquilado. Então, em se admitindo eventuais restrições ao nemo tenetur sede tegere, elas deverão sempre ser operadas por lei, em caráter excepcional
e sempre com observância ao princípio da proporcionalidade. No Brasil, o nemo tenetur sede tegere possui proteção constitucional inquestionavelmente. Uma das suas principais decorrências, que é o direito ao silêncio, está protegida de forma expressa no artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. Também se pode extrair desse princípio do princípio da ampla defesa, do princípio da presunção de inocência e da própria cláusula do devido processo legal. Além disso, esse mesmo princípio também se encontra expresso em 2 diplomas internacionais de direitos humanos, aos quais o Brasil aderiu: o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Ou seja, a proteção constitucional do nemo tenetur sede tegere é inquestionável. É preciso também anotar que esse princípio apresenta decorrências tanto no interrogatório do acusado quanto nas provas que dependem da sua colaboração. Para essa breve exposição, é de interesse a tratar das decorrências no interrogatório, e a principal delas é o direito ao silêncio. Do direito ao silêncio que se aplica ao interrogatório como um todo, ou então a determinadas perguntas que o acusado não deseje responder. Mas sempre sustentei que o direito ao silêncio não se aplica à qualificação do acusado, que também acaba integrando o seu interrogatório, mas sim volta-se para o chamado interrogatório de mérito, ou seja, relativo aos fatos em apuração. De toda forma, do exercício do direito ao silêncio não se pode extrair nenhuma consequência negativa ou prejudicial à defesa, porque se assim não fosse, não se trataria de um direito, mas de uma verdadeira armadilha. Muito bem. Nessa linha de raciocínio, observo que antes mesmo da reforma operada na disciplina do interrogatório pela Lei 10.792 de 2003, à luz da Constituição Federal, não se podia admitir a consignação das perguntas não respondidas pelo acusado no seu interrogatório. Anoto que o Código de Processo Penal, na sua redação anterior à Constituição Federal de 88, contemplava no artigo 191 essa possibilidade de consignar não só as perguntas não respondidas pelo acusado, como também as razões, os motivos que ele invocava para fazê-lo, para assim agir. Muito bem, sobrevindo à Constituição Federal de 88, sempre sustentei a incompatibilidade desse dispositivo com a disciplina constitucional, porque a consignação das perguntas não respondidas não tem outra finalidade senão a de valorar o silêncio que é exercido legitimamente pelo acusado. Ora, e como a Constituição tutela o nemo tenetur sede tegere, e especialmente até aí de forma expressa o direito ao silêncio, já naquela ocasião se mostrava incompatível esse dispositivo com a disciplina constitucional e, portanto, não se podia entender que ele havia sido recepcionado. Pois bem, com a superveniência da Lei 10.792 de 2003, que adequou a disciplina do interrogatório no Código de Processo Penal à disciplina constitucional, isto tornou-se ainda mais claro, porque o artigo 191 do Código de Processo Penal, por meio desta lei, ganhou uma nova redação e a consignação das perguntas não respondidas pelo acusado foi definitivamente suprimida da disciplina legal. Portanto, fora de dúvida que esta consignação não é mais permitida pelo nosso ordenamento jurídico. Não obstante, na prática forense, o que tenho verificado é que, especialmente nos pedidos de esclarecimentos por parte do Ministério Público, quando o acusado silencia as perguntas que foram formuladas, insiste-se na consignação dessas perguntas. Essa prática, no entanto, deve ser coibida pelo Poder Judiciário, não deve ser admitida porque é uma prática inconstitucional e gera vício no interrogatório
se proceder de forma diversa, consignando essas perguntas não respondidas. Porque, repito, essa consignação não tem outra finalidade senão a de valorar o silêncio que foi exercido, o que é impedido pelo princípio em questão, pela nossa Constituição e também pela disciplina do Código de Processo Penal. Com essas considerações, eu encerro minha exposição, desejando a todos um excelente evento e que estas breves anotações sobre essa importante questão de processo penal, que ora acabo de tecer, sejam objeto de reflexão por parte dos participantes, dos estudantes, dos operadores de direito, tudo isso com vistas à construção de um processo penal verdadeiramente democrático no Brasil. Muito obrigada.